programa CDL Entrevista de hoje é especial com a terapeuta capilar Senira Gualberto, especialista em calvície masculina e feminina. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com a terapeuta capilar Senira Gualberto. Senira, é um prazer ter aqui no nosso programa. Obrigado. É um prazer estar aqui. Tá certo. Vamos falar muito sobre cabelo, né? É um assunto intrigante. Você nasceu no Rio de Janeiro, Senira? Nasci no Leme. No Leme? Então você era menina zona sul do Rio de Janeiro. Carioca da gema, como se diz, né? Que beleza. E o Leme, na sua época de juventude, né? O Leme, sem sombra de dúvida, era um dos lugares mais belos do Rio de Janeiro, né? E podia se pegar sol o dia inteiro, né? Hoje não se pode mais. Não pode, hoje o sol está muito forte, né? Ao sol, mas na minha época podia pegar sol o dia inteiro, praia o dia inteiro, era muito bom. É, né? O arpoador ali, magnífico também. E mesmo no Leme mesmo, a praia de Copacabana, Lido, Leme, era minha área ali bem perto de casa, né? Ficava bem mais fácil. E como é que foi a sua inserção aí no segmento de cabelo? Você chegou a ser cabeleireira também? Cheguei a ser cabeleireira. E eu acho que eu falo que eu já nasci cabeleireira. Você nasce com um dom de cabelo. E trabalhei com cabelo um tempo e depois parei e abri uma firma de festas infantis, 15 anos, e fiquei 12 anos trabalhando. Caramba, então você foi uma lojista, uma comerciante, fez muita festa. É, fiz muita festa. Tínhamos um galpão onde a gente fazia nossas festas, montava, no final de semana ia montar. 12 anos depois... Enjoou. Parou. Eu voltei para minhas origens, né? Sim. Cabelo. E aí achei que estava tempo demais longe do cabelo e resolvi voltar como uma auxiliar. Eu sempre falei que é muito melhor uma boa auxiliar do que uma má cabeleireira. Com certeza. E nesse tempo de auxiliar, eu fui auxiliar um dono de um salão muito bom aqui em Niterói. E eu fui descobrindo quanto era bom, né, cuidar do couro cabeludo, fazer uma hidratação, né? Às vezes a cliente ia cortar cabelo com ele e falava assim, eu quero lavar minha cabeça com Senira. Senira, está ocupada? Não, passa lá na minha frente, eu espero ela. Então eu fui descobrindo que eu tinha um jeito de tocar no couro cabeludo, de tratar um cabelo, de relaxar a pessoa no lavatório. E aí veio a proposta, né? Por que você não faz terapia capilar? Só uma pausa aí, Senira. Eu vou te ser sincero, você está falando aqui, eu estou aqui imaginando, sabe, porque eu corto cabelo. O homem tem dessas coisas, né? Eu corto cabelo há 17 anos com o Adriano, né? Até mandar um abraço aí pro Adriano, pro Valdeir. Ele, pra onde ele vai, eu vou, né? E essa semana eu peguei meu filhinho de 1 ano e meio e já falei pra ele, você vai cortar o cabelo com o Adriano, que vai seguir o pai, né? E o maior prazer que eu tenho é quando eu chego cansado, esgotado realmente do trabalho, chego lá, eu ligo para ele e falo assim, André, eu não estou indo para aí. E eu deixo para ser útil porque eu sento naquela cadeira de lavar e ele vai conversando, vai massageando. Não tem coisa melhor. Tem lugar para se relaxar mais do que o couro cabeludo. É um impressionante. Ponto, assim, são pontos extremos, né? Sim. Pé e couro cabeludo. Ou uma boa massagem no pé e uma boa massagem no couro cabeludo é fundamental. Se tiver os dois, então, né? Perfeito. Mas aí, então a terapia capilar já é uma técnica existente? Como é que você aprendeu ela? Onde você aprendeu? Porque a terapia capilar, ela trabalha com estresse. A gente só pode trabalhar com a calvície se ela for por estresse. Certo. Né? Então quando você tem... Qual seria a outra forma de calvície? É a genética. Ah, tá. Né? É uma calvície genética que não tem resposta, só um implante. Aí a calvície genética tem que ser um tratamento de implante mesmo, né? Implante. Mas aqui não é genética, aqui é fruto do estresse. No estresse a gente consegue fazer com que ela retorne. E como é que se identifica a calvície fruto de estresse?
Eu faço uma avaliação no cliente, né? E nessa avaliação a gente faz perguntas, né? A gente descobriu que se a calvície vem da mãe, né? Então a gente procura saber se o pai da mãe era calvo. O avô, então, O né? avô. Então às vezes fala, meu avô era calvo, tá? Totalmente calvo, ou seu avô ainda tinha cabelinho Calvo aqui? é careca, não, né? Qual a diferença do calvo pro careca? Tem uma calvície total. Sim. E tem uma calvície que está começando, né? A calvície total é o que caiu Zerado. 100%. Não tem nem zerado. aquele ladinho não, aqui, não tem nada. ladinho, porque na realidade mesmo a genética, ela só cai nessa área. Ah, tá. Este lado e atrás, ela não cai. Não cai, fica preservado. Fica preservado, porque não há uma ligação que faça cair. A não ser a calvície por estresse. Sim. A calvície por estresse te sobe a nuca, te leva teu cabelo para trás da orelha e zera aqui em cima. Ela mexe em todas as áreas, porque ela é um descontrole da glândula sebácea. Sim. Então dá para identificar na rua. Você viu um calvo com as laterais preservadas, é calvície hereditária. Não, se você vê um calvo com as laterais preservadas, mas a parte de cima dele tiver aquela calvície brilhando, Sim. e alguns têm até umas placas, né? Porque aquele a dermatite que acumula ali dá umas placas, aquela calvície zerada, sem um fio. Isso é uma genética. Certo. Agora, você às vezes vê um calvo, você vê bem o couro cabeludo, mas tem alguns fios perdidos ali em cima. Tipo cebolinha, né? Isso, aquilo é uma calvície por estresse. Por estresse. Né? Às vezes o homem começa a ter entradas, a entrada vai se aprofundando, abre uma coroinha e acaba ela se juntando e se transformando numa calvície. Isso também é estresse. Estresse. Né? Que você dá para reverter. E quanto mais cedo você cuidar, mais rápido você consegue reverter Entendi. isso. Então, antes da gente entrar propriamente, né, na parte da terapia, essa terapia, você aprendeu essa técnica terapêutica onde? Onde você descobriu isso? A base foi na Vitaderm. Vitaderm. Foi É uma clínica, né, dermato, né? Hoje é uma firma que elas faz produtos, tem lojas, né, e na época davam cursos. Eu não sei nem se hoje ainda eles dão curso de terapia capilar, mas na minha época, graças a Deus, dava curso de terapia. E eu fiz o básico na Vitaderm e depois você vai para palestra de médicos dermatológicos, né, e químicos, né? e tudo que entra nessa área. Né? Às vezes eu entrava num auditório de palestra dermatologista e eu falava, é por isso que isso está acontecendo. Ah, a resposta é essa. Então, quer dizer, o que eles conhecem de dentro para fora, eu consegui identificar Você tratava da consequência, né? Exatamente. Falava, então é por isso que está acontecendo assim. Ah, a resposta é essa. Então, pegava um pouco da parte da dermatologia, pegava um pouco da estética, e você vai juntando e vai formando. Hoje eu falo que eu sou uma terapeuta única, porque eu tenho as minhas próprias fórmulas, né, a maneira de eu trabalhar, eu faço as minhas próprias misturas, pelo tempo, são 16 anos. 16? 16 anos. Então você vai descobrindo, né, a cliente, por que está acontecendo isso? Eu sei exatamente por quê, todo o processo, né, o que vai acontecer, como está caminhando. Certo. Então, pelo tempo que tantas pessoas que vão passando, você começa a saber as respostas. Perfeito. Né? Sinira, agora, a calvície a gente está falando basicamente de homem, mas das mulheres também tem calvície? Eu tenho mais clientes mulheres do que homem. Mas eu não costumo ver mulher careca na rua. A mulher é muito esperta, né? A mulher, a gente fala que a mulher olha para ela sempre o lado que incomoda. Certo. E quando o cabelo começa a cair, isso já incomoda tremendamente a mulher. O da mulher também cai desta forma? A mulher ganha entradas fundas, a mulher ganha isso aqui que vai alongando, ela vai ganhando. O rosto vai crescendo. Vai, ele chama testa de bailarina. Certo. Porque a testa vai alongando, porque o cabelo vai começando. Na realidade o cabelo cai e volta, porque ela não tem uma calvície genética, só que cada vez que ele volta mais fraco, volta mais fino. Então cai outra vez, e cada vez que ele volta mais fino. Chega uma hora que ele não consegue mais voltar. Certo. Então realmente ele vai subindo. Aí a testa vai crescendo. Alongando, exatamente. E esse é o sinal de calvície da mulher. E outras ganham uma rarefação na cabeça inteira. Né? O cabelo cai na cabeça inteira. Ela descobre que fecha um rabo de cavalo e aquele rabo de cavalo às vezes está 2, 3 vezes mais fino do que era.
né? Já perdeu o cabelo na cabeça inteira, mas onde ela vai ver realmente é nessas entradas e na frente, porque ele vai realmente zerando ali. Agora, esses produtos, esses shampoos, né, anti-queda, shampoo, principalmente as mulheres, minha mulher tem muita preocupação nessa compra de shampoo, eu uso o que, o que aparecer lá na prateleirazinha lá, eu vou usando, que eu sei que ela comprou, é bom. Mas eu não tenho nenhuma preocupação com o meu tipo de cabelo, por exemplo, né? Então, existem shampoos apropriados para cada tipo de cabelo? Existe. E realmente isso tem interferência, consegue manter, deixar de cair, ajudar o couro cabeludo? O profissional de cabelo e a terapeuta capilar, eles têm duas visões para cabelo. Sim. Né? O profissional de cabelo vê o cabelo, o fio. Tá. A terapeuta capilar vê do couro cabeludo para o fio. Então, quando eu olho um cabelo, eu sei como está aquele couro cabeludo. Ah, tá. Porque você faz um diagnóstico pela do fio. qualidade do couro cabeludo, eu sei que o fio está doente. Certo. Porque eu costumo falar assim, eu vejo... Mesmo cabelo colorido, cabelo de mulheres que fazem uso de tinta, você também consegue identificar pelo fio? Pelo fio. Menina. Porque um cabelo, quando o couro cabeludo está doente, ele está poroso, ele está sem brilho. É aquele que você faz uma hidratação e parece que quando você lava a cabeça novamente, aquela hidratação sai na água, ele não adere àquele hidratação, ele não recebe. Às vezes as mulheres falam assim, nossa, eu uso um produto maravilhoso e ele não faz o efeito no meu cabelo. O problema não é do produto, é o cabelo dela que não está recebendo aquilo. Entendi. Ele está poroso, ele está com as cutículas abertas, então o creme entra e sai, ele não fixa ali. Não consegue absorver. Né? Eu costumo explicar para minhas clientes, olha o seu couro cabeludo como uma terra. Sim. E o seu cabelo como uma planta. Experimenta plantar uma planta numa terra ruim. Não nasce. Você vai botar qualquer coisa naquela planta, não vai ter resposta. Verdade. Quer que aquela planta reaja? Tira aquela terra, soca, aduba, volta pro vaso, rega e a terra vai mandar para a planta a água e a vitamina que ela precisa. Aí você pode vir com aquele remedinho verde ali e botar na folhinha. Mas não foi aquilo que salvou a planta. Foi a terra. Foi a terra suprindo. O cabelo é a mesma coisa. Você pode raspar a sua cabeça, que você não sente dor nenhuma. Mas quando você puxa seu cabelo, onde ele está plantado? Então, se a terra onde o seu cabelo está plantado está cheia de fungo, está toda obstruída, como é que nós vamos querer que essa planta fique bonita? Certo. Então nós temos que cuidar da terra para que essa planta receba a água e a vitamina que ela precisa para que ela ganhe saúde. Senira, a caspa é um indicativo de que o cabelo está doente? A caspa é um tipo de fungo. É também. É um tipo de Meu fungo. pai tinha umas caspas que ficavam grudadas na raiz, bem densas, né? Isso é uma resposta que o couro cabeludo está doente. Isso significa que o cérebro já descontrolou a glândula sebácea e essa oleosidade já se transformou em fungo. Certo. Então, e aí os shampoos anti-caspa vão resolver bem pouco, né? Se tiver muito no começo, no começo, se você começar a perceber que seu cabelo está ficando oleoso, você pode até tentar um bom produto anti-caspa que você de repente até consiga reverter aquilo, mas muito no começo. Senira, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre essa terapia capilar. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já.
Estamos de volta com a terapeuta capilar Senira Gualberto. Senira, falávamos no outro bloco a respeito da questão da terapia, né? Mais propriamente, as pessoas, criança, né, que tem dificuldade de crescer o cabelinho da criança, às vezes demora a crescer, muito ralinho. A terapia também pode ser para esses casos? Pode ajudar muito. Teve casos já que você conseguiu tratar? Teve caso, eu peguei uma criança de 6 anos, né, filho, pai japonês, mãe brasileira, e o cabelinho dela não reagia, era aquele cabelo ralinho, fininho. Bastou uma terapia. Uma única terapia. Né? Porque uma terapia foi o suficiente para aquele cabelo desenvolver e ganhar força e crescer e ficar um espetáculo. Certo, sim. Agora, um aspecto importante também. Muitas pessoas que passam por tratamento quimioterápico, né? E tem, até para prevenir a queda, eles acabam raspando o cabelo e após o tratamento, o cabelo demora a se desenvolver ou muitas das vezes pode até ter uma reação adversa e ter dificuldade mesmo do cabelo vir a crescer. No teu caso, a terapia que você faz também pode ser usada nesse tipo de paciente, pode ajudar, porque aí você melhora a autoestima da pessoa, a autoconfiança, Verdade. Né? Pode ajudar muito. Eu já peguei muitos clientes pós, né, tratamento né? E que o cabelo não conseguia voltar e com o tratamento voltou. O normal dizem que quando o cabelo volta depois desse tratamento, ele volta muito forte. Mas tem algumas pessoas que ele não volta. Que não consegue depois voltar. Depois daqui, o cabelo não volta. Sim. Então a terapia capilar realmente ajuda, porque ela ativa, ela libera o couro cabeludo. Porque às vezes as pessoas já entraram na químio com o couro cabeludo muito obstruído. Certo. Já criou uma camada muito grossa de dermatite. Então depois o cabelo não consegue reagir. Entendi. Por mais que o corpo tenha tudo para nascer o cabelo, mas ele não consegue atravessar a camada de dermatite. Como se fosse um escudo que a dermatite faz, né, Senira? Senira, então, como que é essa terapia capilar? Que até eu estou ansioso de saber. Eu trabalho com 3 cores de argila. Argila verde, argila rosa e argila branca. Certo. Eu misturo as 3. Que a argila verde tem o poder de desencruste, a argila rosa e a branca uma purificadora e outra é ativadora. Sim. Então quando você mistura as 3, você consegue ativar, purificar e fazer um desencruste. Certo. Né? Ela é misturada a uma loção, né, feita com ervas de própolis. Própolis é um antibiótico natural. Natural, né? Ele cicatriza, né? E ajuda, é antifungo. Sim. Própolis também é antifungo. Então a terapia começa assim. Eu aplico 3 peeling, laranja, maracujá e menta. São misturados esses 3 peeling e é aplicado no couro cabeludo como uma esfoliação. Sim. Essa esfoliação eu tiro Isso a camada... é a primeira sessão. A primeira... Eu cheguei lá... Todas as sessões vão ser exatamente da mesma maneira. Da mesma forma. Então eu cheguei lá hoje, você é seu paciente, fui lá no seu... Lá na sua clínica, na terapeuta capilar, sentei lá na cadeira, vai começar desta forma. Isso, vou aplicar um peeling no seu couro cabeludo, esse peeling vai fazer uma esfoliação e eu vou ativar a tua circulação. Sim. Né? Vou fazer a mistura das argilas e com um pincel eu vou aplicar essa argila no seu couro cabeludo. Certo. Apliquei, eu vou cobrir o seu couro cabeludo com laminado. Mas você aplica como se fosse um shampoo ou Não, vai fazendo... ela é dividido, camada a camada e aplicado no couro cabeludo, como se estivesse fazendo uma raiz de tinta. Né? Vamos dizer mais ou menos assim, fica mais fácil de entender. As nossas telespectadoras vão ter mais facilidade. Nós homens é tipo como se fosse fazendo uns caminhozinhos aqui na nossa cabeça, né? Exatamente. Porque o homem geralmente tem mais dificuldade de pintar cabelo, é mais mulher. E é colocado em cima dessa argila um laminado. Certo. Como se fosse uma touca, né? E você fica no mínimo 25 minutos com aquele laminado. Esse é o tempo que a argila vai fazer uma depuração. Ela vai trocar de lugar com objeto estranho. O que é objeto estranho neste momento? É o descontrole da glândula sebácea, a dermatite seborreica. Sim. Então ela vai tirar a dermatite seborreica e vai entrar no seu couro cabeludo como ferro, potássio, zinco, vai ativar a tua circulação. 25 minutos depois você vai para o lavatório. Sim. E aí é lavado com shampoo de argila, com shampoo de menta. Os homens, colocamos um condicionador para tirar o efeito da argila no fio. Sim. E as mulheres vão ser tratadas fio. Né? Vamos... queratina, creatina, né, massa, tudo que
fio precisa. Sim. Porque não adianta a gente cuidar do couro cabeludo, falar, seu couro cabeludo tá limpinho. Tá ótimo, mas do teu fio Mas seu tá horroroso. cabelo, né? Então nós temos que cuidar do couro cabeludo e, consequentemente, do fio. Certo. Com bons produtos, porque isso é fundamental. E aí, quando a minha auxiliar me entrega, ela vai para minha cadeira e é passado no couro cabeludo dela uma alta frequência. Sim. São aparelhos de alta frequência, a gente chama uma corrente galvânica. São eletrodos elétricos, que eles são antifungo, ativadores e anti-inflamatório. Certo. É passado no fio para fechar a cutícula e outro no couro cabeludo e o outro a um bastão que você segura. E essa corrente vai pela tua circulação e ela é tirada aqui. Então, na realidade, Que nós barato. ativamos de fora para dentro e de dentro para fora. Há casos que não é colocado o eletrodo na mão, né? As pessoas já tiveram câncer, Sim. então a gente prefere não mexer na circulação. Perfeito. Faz só a parte externa. Mas quem está tudo bem, é feito isso. Terminou ali, é colocado um tônico no couro cabeludo, que eu falo que é um coquetel de tônicos. Vejam né? só, hein? E em cima desse tônico é passado um laser. Certo. Esse laser ele tem o poder de chegar à raiz do cabelo. E ele ativa a raiz do cabelo, e ele fortalece, e ele faz com que o cabelo volte mais rápido, ele cicatriza o couro cabeludo, ele desinflama. Quando nós terminamos o laser, nós começamos numa massagem de estresse. Caramba, é maravilhoso. Eu tô aqui já imaginando, eu vou lá um dia experimentar essa técnica, porque olha, deve ser um momento maravilhoso, né? Eu falo para os meus clientes, quando eles chegam para fazer a avaliação, eles falam assim, Senhora, quanto tempo eu preciso? Eu falo, você precisa tirar para você 2 horas por semana, que a princípio são 2 horas por semana. Depois você vai de 15 em 15, depois uma vez por mês, você vai espaçando. O tratamento em si, ele começa intensivo, depois ele vai Espaçar, até que chega uma hora que você vai fazer 3 terapias por ano. Certo. Somente para manter Mas aquela precisa-se conquista. de 2 horas. Porque eu costumo dizer que a gente tem que respeitar o cérebro. Certo. Né? Então, o que houve ali naquele corpo? Houve um descontrole do emocional, o estresse foi ao limite e o cérebro entrou em defesa. Sim. E isso descontrolou a glândula sebácea. Certo. Então nós começamos a ativar a circulação, soltar a musculatura, né? Para que o cérebro entenda que o corpo já está reagindo, que o couro cabeludo já está recebendo a água e a vitamina necessária, que ele pode desacelerar essa glândula. Até ele chegar ao momento que é o natural dele, que é ativar ela uma vez por dia. Na realidade, então, o normal é uma vez por dia, né? Esse procedimento do cérebro ativar essa glândula. Isso. E nós, quando ficamos estressados, há esse descompasso. Isso, porque o estresse enrijece a Sem musculatura. dúvida. Essa né? região toda aqui fica tudo dolorido. Exatamente. Faz acupuntura, né? Então a gente sabe exatamente como é que é dolorido. Isso. E o sangue que tem que irrigar o couro cabeludo, ele começa a passar sem muita liberdade, porque a musculatura está toda trancada. E o cérebro entra em defesa do couro Certo. cabeludo. E o que ele tem à mão é a glândula sebácea. Entendi. Então ele começa a descontrolar essa glândula para substituir na visão dele essa circulação que não está irrigando o couro cabeludo da maneira que ele precisa. Entendi. Aí as pessoas falam assim, por que a gente não pode fazer uma terapia por dia? Porque então a gente entra no efeito rebote. De tirar demais e o cérebro trabalhar contra. Entendi. Então nós temos que ir respeitando o tempo do cérebro. Vamos tirando uma vez por semana. O máximo que se pode fazer são 2 terapias por semana. Certo. Né? Dar o espaço no começo da semana e no final, porque o cérebro precisa repor aquela oleosidade natural para que a gente possa tirar de novo, para que a gente não entre nessa guerra com ele e ele ache que está faltando alguma coisa e em vez de tirar ele ponha outra vez. Agora, Senira, as mulheres fazem uso muito dessa questão de alisamento, né? Chapinha, tingimento. Quando se começa uma terapia capilar como esta, né? Esse tipo de práticas que as mulheres usam tem que também parar no período da terapia, ou pode-se levar uma vida normal em termos de salão? Fazendo reflexos, luzes. Eu falo sempre para minha cliente, para meus clientes, que terapia não é para que você deixe de fazer química. É para que você possa fazer química e fique só com a parte boa da química. Entendi. Que é o embelezamento. Então,
faz a química e eu tiro todo o efeito da química no couro cabeludo. Entendi. Então fica só a parte boa. Então, na verdade, é até um complementar, né? Ela vai ficar bonita, vai ficar com o cabelo bem na moda e o couro cabeludo dela não vai sofrer os efeitos. Exatamente, né? Vamos tirar o efeito. Eu falo assim, veio para a Senira, espera 2 dias para fazer química. Fez química, espere 2 dias para vir para a Senira. É só isso que eu preciso. Entendi. De 2 dias entre uma química e uma terapia. Porque quando você faz uma química, você agride seu couro cabeludo, o cérebro jogou muito óleo para defesa, então eu preciso que aquele couro cabeludo acalme para que eu possa esfoliar ele e tratar. Entendi. Quando eu faço uma terapia, eu limpo muito aquele couro cabeludo. Então eu preciso que o cérebro jogue a quantidade de óleo ali para que você possa fazer a química e tenha uma proteção para a química. Fantástico. Muito usual, essa garotada nova estava usando aqueles alisamentos à base de formol, né? E isso começou a desencadear uma série de reações, pessoas com alergia, ficando até intoxicada, né? Alguns profissionais também, naquele manuseio contínuo. Isso é extremamente nocivo à saúde da pessoa, né, senhora? Se você é alérgico, isso é fora de cogitação. Certo. Né? Hoje, os profissionais já entenderam que o formol faz muito mais mal para eles do que para cliente. Então foi criado, está sendo criado produtos, uns que não levam mais formol, que alisam, mas que não levam formol. Outros se levam formol, é uma base de 2%, uma coisa mínima. Então estão procurando entrar nesse campo sem tanta agressão. Porque a mulher já se acostumou com cabelo liso. Não adianta, você pode dizer para ela, olha, o formol vai te matar. Ela diz para mim assim, eu não vou morrer de cabelo liso? Então tá bom. Então, o que está tentando, né? É diminuir o máximo que pode na quantidade de formol e criar fórmulas que não precisem do formol, mas que alisem, que dê essa resposta que as mulheres querem tanto. Perfeito, Senira. Senira, o nosso programa vai ficando, vai chegando nessa reta final, né? E muito importante para quem nos assiste. Qual o conselho que você dá? Eu sou pai de uma menininha de 6 anos que adora ficar com o cabelo liso, tem um cabelinho lindo, mas sempre acha que o cabelo liso é o mais bonito, né? E gosta de ir a salão, se bobear daqui a pouco vai querer tingir. Qual o conselho que você dá para nós pais com relação às nossas filhas? Qual a idade certa delas começarem a efetivamente experimentar esse tipo de produtos no cabelo? Até para que as mães possam ter essa instrução. E qual seria assim, um sinal de que o cabelo está sofrendo alguma doença proveniente de uma doença do couro cabeludo que precisa ser tratada imediatamente? Essas duas questões. Na criança, acontece muito, a gente chama, parece um guarda-chuvazinho. O cabelo nasce, mas ele não cresce. Ele fica todo arrepiadinho no alto da cabeça. Então isso significa que o couro cabeludo está obstruído e ele não está conseguindo mandar para o fio que ele necessita. Certo. Então o cabelinho não está conseguindo desenvolver. Certo. E uma criança, o cabelo embola demais. Você vai pentear e maltrata aquela criança porque o cabelo não consegue desembaraçar, ele tem um fio muito fino. Então significa também que as cutículas estão abertas e que aquele fio não está recebendo o que é necessário. Certo. Então, é de preferência fazer uma terapia para poder desobstruir aquele couro cabeludo para que aquele fio reaja. Eu tenho uma cliente que acabou de chegar com uma filhinha de 7 anos, ela falou assim, é um sofrimento para ela pentear o cabelo, né? E aí nós começamos a fazer terapia, aquele cabelinho foi mudando, foi reagindo, fechando o cachinho que não acontecia. Maravilha. Então, para a criança é um prazer, porque ela para também de sofrer, né? Claro, sem dúvida. Como é que a gente consegue detectar assim, um menino, por exemplo? Quando que a gente, pai, consegue detectar que um menino está com problema no cabelo? Que a gente consiga, até um adolescente. O menino diretamente a queda. A queda de cabelo. Uma vez eu peguei um menino de 11 anos que você via quase que o couro cabeludo dele todo. Certo. E a mãe ficou preocupada e trouxe para minha cadeira, né? E nós começamos a tratar. E quando nós fizemos amizade, eu falei, por que esse estresse todo? Ele falou, Senira, eu preciso tirar 10. Eu falei, caramba! Por que a minha mãe espera? A minha mãe espera que eu tire 10. Um garoto nota 10. Então, na realidade, o que acontece com a criança? Ele está acostumado com um dever fácil e vai tirando 10, 10, 10. Quando a coisa começa a apertar,
ele começa a se cobrar. Na realidade não eram os pais dele que cobravam, era ele que se cobrava. Se cobrava. Porque quando o pai cobra, a criança se estressa e briga, mas quando ele mesmo se cobra... Ele acabava somatizando isso. Exatamente. E o cabelinho dele caiu. E aí ele foi quase ficando careca. Caramba, E aí, 11 anos. 11 anos. E eu consegui trazer a mãe, conversar com ela sobre isso, e ela explicar para ele que ela não esperava isso dele, que ela conhecia a capacidade dele e sabia que cada vez que fosse ficando difícil, a coisa ia apertar, que ele fosse no limite dele, e ele não precisou mais de tratamento, foi suficiente. Senira, foi um prazer imenso. O programa CDL Entrevista, infelizmente, está terminando. Eu adorei fazer essa entrevista. Foi um prazer estar aqui. Eu quero trazê-la outras vezes e também fazer um dia, eu quero ter a oportunidade que a gente vai fazer alguns programas agora externos, iremos fazer programas externos, até se for o caso, um dia nós fazermos lá. Por que não? Né? Na sala, fazendo uma terapia? Fazendo uma terapia, se possível até a minha, né? Sem dúvida. Queridos, o programa CDL Entrevista vai ficando por aqui. Até a próxima semana com mais um convidado especial para vocês. Até lá!